estava no horto, no olival, ou no jardim, ele estava orando. E ali, Judas, o que o traiu, veio com os soldados e levou Jesus para os sacerdotes de Jerusalém. Jesus foi levado quase perto da meia-noite. E levando ao sinédrio, aonde Caifás estava assumindo o sacerdócio, Jesus foi interrogado se ele era o Cristo. Depois de tudo isso, adiantando, ele foi julgado culpado por blasfêmia, foi esbofeteado, foi cuspido no rosto, amarrado e foi levado agora até Pilatos. Depois que ele passa todo esse processo de acusação, de dor, apanhando, sofrendo, ele é devolvido para o seu povo, após ser açoitado. Mas o seu povo não o recebeu, e aí manda devolver de novo a Pilatos, depois vai até Herodes, e Pilatos agora, recebendo Jesus, ele mandou crucificar Jesus. Então, essa história que a gente acabou de ler, estamos falando de um corpo, o corpo de Jesus, que foi colocado dentro de um sepulcro. Só que, antes de Jesus morrer, quando ele estava fazendo a missão, quando ele estava evangelizando, orando pelo povo, Jesus, ele teve a oportunidade de receber na sua casa, pastores, uma presença muito importante de Nicodemos. Nicodemos, ao ouvir Jesus falar a condição de entrar no céu, Jesus converteu Nicodemos através da verdade. E Nicodemos saiu da casa, da tenda de Jesus, e ele tinha a certeza que Jesus era o Cristo. Enfim, passou-se todo esse tempo. Quando chega nesse fato que Jesus, ele foi crucificado, que ele foi levado meia-noite, quando foi 9 horas da manhã, Jesus foi pendurado na cruz. Quando foi meio-dia, Jesus, ele dá o seu último suspiro: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E quando ele dá o seu último suspiro, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu rendo o meu espírito. E naquela hora, sexta-feira, era meio-dia. De meio-dia até 3 horas da tarde, houve um grande terremoto, o sol escureceu. E houve treva sobre toda a terra. De 3 horas. Perto de 5 horas da tarde, José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, eles agora vão até o sepulcro que José de Arimateia tinha comprado, compraram lençóis finos de linho, levaram óleo, bálsamo, e levaram Jesus para dentro daquele sepulcro aonde ninguém tinha sido sepultado. Até aqui estamos entendendo, amém? Parando aqui um pouco nessa história, é sábado. Jesus está dentro do sepulcro. Amém? Agora vamos voltar ao início da história. Uma jovem recebe a visita de um anjo Gabriel, e diz que através do Espírito Santo, ela ia receber Jesus dentro do seu ventre. E esse seria o Salvador de toda a nação. Esse seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, quando nós aceitamos a Jesus, levantamos a nossa mão, porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não confessar Jesus perante os homens, esse será condenado. Quando nós aceitamos a Jesus, simbologicamente, é colocado Jesus dentro de nós.
através do ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Aí agora nós aceitamos, Jesus está dentro da nossa alma, mas ele ainda está dormindo. Vamos usar essa expressão para não falar muito, dormindo, amém? Amém. E agora estamos na igreja, mas Jesus ainda está dormindo. O culto está uma bênção, o louvor já tocou, o sino da harpa já foi tocado, a palavra oficial, Deus já começou a falar desde o início, e ainda alguém continua parado, porque Jesus está dentro dele, dormindo. A Bíblia diz: desperta tu que dormes, e levanta-te, e Cristo vai te esclarecer a real vocação do teu chamado. Aleluia. Então, pastores que aqui estão, me dê a permissão para vos pegar como exemplo. O problema da igreja não é a igreja. O problema da igreja não é o corpo de obreiros, de pastores, presbíteros, evangelistas. O problema da igreja não é porque um cadeirante levantou pulando, um cego passou a enxergar, ou um morto ressuscitou, ou a homem da mão mirrada ficou com a mão boa. Isso não é um sinal que Jesus está no ambiente, não. Isso é um sinal de poder. Isso é um sinal de maravilha que através somente de uma única pessoa, o Espírito Santo, é Ele que pode realizar essas coisas. Glória a Deus. Quando eu era menino, eu estava sentado no banco dos cordeirinhos, passei pelos adolescentes, depois pelos jovens, e quando eu vi os pregadores pregar, dentro de mim me dava uma vontade imensa de eu falar algo. Eu queria tomar aquele microfone da mão do pregador, do pastor, e eu dava uma vontade de eu chegar lá e empurrar ele, tomar o microfone e dizer: agora é a minha vez, agora eu vou falar o que eu estou sentindo. Mas quando a oportunidade vinha a mim, eu não sabia o que ia dizer. Eu precisava que alguém me explicasse o que quer dizer isso aqui. E a pessoa que tinha o Espírito Santo, porque eu não tinha o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, ele não consegue entender a palavra, ele não consegue entender a visão do líder, ele não consegue entender a visão do pastor, nem do pastor local, nem do dirigente. Quem não tem o Espírito Santo, ele não consegue entender o que é contribuir. A contribuição começa com a minha unidade pessoal, com a minha presença. Isso é quando o Espírito Santo está dentro de mim. Eu começo a entender o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que eu estou fazendo nessa igreja, o que é que Deus tem reservado para mim, porque minha vida é tanta dor, é tanta agonia, tanta enfermidade. Alguma esposa pode dizer: por que meu marido não se converteu? Algum varão pode dizer: por que minha mulher não se converte? Por que minha mãe não aceita? Por que minha vida não muda? Eu carreguei uma Bíblia no meu braço até os 22 anos e meio, e eu não sabia nem quem era Jesus. Eu fui batizado aos 12 anos de idade. Eu já tinha o dom de falar em línguas, eu já tinha capacidade de pregar, de tocar, profetizar, mas eu não sabia quem era Jesus, pastor Júlio. Eu não sabia que nem existia Espírito Santo. Eu achava que era apenas um dom de falar em línguas. Você está muito enganado. A minha vida era uma vida derrotada, mas eu era um menino de 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, que mais trazia convidado para a igreja. Eu era o primeiro que ganhava presente através dos desafios que o pastor propunhava naquela igreja. Eu tinha uma facilidade de levar as pessoas, mas eu fui crescendo no meio de uma turbulência, eu fui crescendo de maneira errada, eu cresci sem ser dentro do temor do Senhor. Eu não conhecia a palavra de Deus, eu só conhecia de ouvir. Eu nem sabia, como eu falei, que existia um Espírito Santo. Eu achava que o Espírito Santo era um tipo como eu tenho um corpo e eu tenho um espírito. Então, se o espírito sair do meu corpo e voltar, eu vivo. Eu achava que era assim, que Deus no céu, o Espírito de Deus saía de dentro dele e passava pela igreja quando tinha os corinhos de fogo ou as músicas ritmadas, bem aceleradas, que muitos gostam, quando tocava o pandeiro, a bateria, a música batia no meu emocionalismo
E eu dizia, Deus está aqui, Deus está aqui. E eu achava tão bom, mas ali nada mais era o Espírito Santo passando, e eu não sabia que ele passava. Eu não sabia, porque quando dizia aqui tem anjo, todo mundo vibrava, gritava, as pessoas caíam no chão. Mas quando dizia Jesus está aqui, nada acontecia. E eu achava que os anjos eram mais importantes do que a pessoa de Jesus. Cresci até os 22 anos e meio. E não sabia para onde eu ia, nem quem eu era e nem o que eu estava fazendo na terra. Eu estava cansado de passar por tantas igrejas e ver que um dizia a salvação está nessa igreja, outro dizia não, Jesus agora só está aqui, outro dizia se você não se batizar aqui, porque teu batismo lá não valeu, você não pode entrar no céu. Outros diziam, olha, você tem que fazer tudo isso aqui, porque se você não obedecer à doutrina, você não entra para o céu. E ficava aquela guerra, e eu ficava confuso, sem saber quem era verdadeiramente a igreja certa. Então, se nós olharmos para João, capítulo 8, versículo 32 e o 36, o 32 diz que alguém vai conhecer a verdade. E essa verdade vai te libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de quem realmente é Jesus. A verdade que somente Jesus salva. A verdade que somente Jesus cura, batiza e leva para o céu. A verdade que para você prosperar, você tem que obedecer aos mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor é tão simples. Talvez você possa se equivocar quando você vê um pastor falar, contribua na missão, porque aqui é muito fácil, mas lá fora é difícil. É na base da arma, é na base da bala, do fogo, do querosene, é na base do facão que debola o pescoço. E quando eu ouvi essa história, e eu sabendo que Deus tinha me chamado para ser missionário, fazer missão, eu disse, rapaz, sabe que esse negócio está errado. Porque ele dizia que ser pastor morria de infarto, então eu não quero ser pastor. Diz que o povo dá tanto trabalho ao pastor, que eles morriam de infarto, e isso acontecia frequentemente. Eu era adolescente, eu dizia, esse negócio não presta não. Eu acho que merece ser missionário, um evangelista, presbítero, diácono. Eu acho que é melhor ser levita, cantar, porque eu não vou morrer, eu vou me alegrar. Mas quando eu fui crescendo, que as notícias foram chegando até a nossa nação, que muitos eram mortos, eram torturados, eu dizia, esse negócio não está prestando mais não. Eu quero outra coisa diferente, eu quero voltar a ficar na bateria, tocando, quero ficar no coral, vai ser melhor esse negócio do que ir para tal lugar e morrer. Diferentemente do que Jesus diz, aquele que não tomar sua cruz e não me seguir não é digno de mim. Aquele que não deixar o seu trabalho em segundo plano, sua mulher, o esposo, o trabalho, negócios, aquele que não se renunciar a si mesmo não é digno de mim. Ora, eu já estava na cidade de São Paulo, morei na cidade de Salgueiro. E quando eu fui até São Paulo, no ano de 2000, pela primeira vez, acredite você ou não, eu ouvi uma voz que falou dentro de mim. Pastor Júlio, eu senti um medo tão grande que eu procurei quem foi que falou, porque eu estava acostumado a ouvir vozes no meu ouvido, eu estava acostumado a ver vultos, demônios, que falavam por fora e não por dentro, porque o diabo não consegue falar dentro de você, ele consegue falar fora de você. Verdade. Por isso que a palavra de Deus é como uma espada, ela penetra na divisão da tua alma, na divisão do teu espírito, na divisão da tua junta, medula, dos ossos, e ela é apta para discernir. A espada, a palavra, ela é pronta, ela é afiada, ela é preparada para revelar o teu oculto, o teu profundo, o teu escondido. A palavra, ela é aperfeiçoada, ela é preparada como um fogo que penetra dentro do teu ser e começa a revelar quem é o teu Deus e de onde tu veio.
você tem uma novidade de vida. A palavra, ela é tão poderosa que ela tem a capacidade de apagar a tua ficha, ela tem a capacidade de apagar o teu passado, ele tem a capacidade de escrever a tua nova história, ele tem a capacidade de entrar dentro do teu lar, ele tem a capacidade, Jesus tem a capacidade, Jesus tem a capacidade de te curar onde você está, ele tem a capacidade de arrancar as nossas soberbas, os nossos orgulhos, ele tem a capacidade de entrar aonde ninguém entra, ele tem a capacidade de transformar você de uma velha criatura para uma nova criatura, ele tem a capacidade de colocar o Espírito Santo dentro da tua vida, ele tem a capacidade de renovar os teus ossos, de renovar os teus ossos, de renovar o teu sangue, ele tem a capacidade de fazer com que você ande saltando, ele tem a capacidade de fazer você cantar um novo cântico de adoração ao nosso Deus, ele tem a capacidade de tirar os seus pés do lamaçal, do pecado, do engano, da feitiçaria, da macumbaria, ele tem a capacidade de tirar você dos vícios do cigarro, da cachaça, ele tem a capacidade de mudar a tua identidade psicológica. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele tem a capacidade de fazer você produzir frutos. Glória a Deus. Porque Jesus falou em João 15: eu sou uma árvore, eu sou uma árvore, e vocês são os galhos. Eu sou um tronco, eu estou firmado, as minhas raízes estão além da terra, da tua imaginação. Ele diz em Isaías que um pé ele coloca dentro do mar, e ele pega a sua outra perna santa e coloca sobre a terra. Ele tem a capacidade de se inclinar para ver o teu clamor e a tua aflição. Porque Davi, se você ler os Salmos de número 1, Salmo de número 2, de número 3, até o número 12, do número 3, ele fala, Davi começa falando que aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, que nem se detém no caminho dos pecadores, que nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água. Davi, ele começa salmodiando a pessoa do Espírito Santo, ele começa a exaltar, ele começa a glorificar. Mas quando você vai para o Salmo número 2 até o Salmo de número 12, você vê Davi agora de cabeça baixa, você vê agora Davi sendo afrontado e dizendo: Deus, que mundo falso é esse? Senhor, aqueles que me amavam, aqueles que eram comigo, aqueles que diziam que era meu amigo, que comia da minha mesa, comia do meu pão, bebia da minha água, traiu a minha confiança. Então, Senhor, golpeia, pega a tua espada e golpeia, começa a golpear. Essa era a oração de Davi. Aleluia. E Deus, calado estava, calado ficou. Porque Davi, pastores, Davi começa na humildade e vai, bem na humildadezinha. Davi vai como um cordeirinho levando as ovelhinhas lá para o pasto. E aí quando vê um urso, Davi matava o urso. Quando via um leão, Davi matava o leão. Mas quando veio um homem chamado Golias, Deus promoveu a vida de Davi. Mas voltando para a parte da adoração, isso a parte das obras. Davi tinha obras, mas na adoração ele começou bem, agora ele começa a cair, sabe? Davi, em vez de adorar, agora estava olhando as críticas, as fofocas. Davi agora estava olhando aqueles que já não eram mais fiel. Davi agora estava olhando
para aquelas pessoas que não acreditou mais nele. Davi agora estava olhando para quem lhe deu as costas. Aí ele começa a dizer: Senhor, eu já não aguento mais, eu já não aguento mais essa luta. Então muda, mata, abre a terra, sepulta, faz alguma coisa aí, Deus, mata esses meus inimigos. Deus calado estava, calado ficou. Mas quando você vê no Salmo de número 12 e número 4, a parte B, ele faz uma declaração. E aquela declaração de humildade, Davi teve a capacidade de fazer Deus se levantar do trono. Aleluia. Tuas lágrimas não faz Deus se levantar do trono, viu? Porque eu já chorei muito e Deus nunca se levantou. Eu já andei na beira da morte, eu já andei no vale da sombra da morte, e minhas lágrimas não fez Deus se levantar. Já subi monte, desci monte, vigília, ajudei muitos órfãos, muitas viúvas, e Deus não se levantava. Mas quando Davi usou a fé, Deus só responde a fé. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Ele. Se você ler na carta de Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, mas se você for para o versículo 2, que a fé só vai te dar um bom testemunho e vai fazer Deus se levantar ao seu favor. Quando Davi diz no Salmo de número 12, número 4, a parte B, olha o que Davi diz: quem poderá mandar em nós? Na mesma hora Deus responde: eu, Senhor, agora me levantarei, a quem por isso anseia. Quando você não se submete a Deus, quando você não coloca Deus como teu Senhor, quando você não se submete à autoridade, o que é autoridade? A autoridade é aqueles que Deus constituiu para um serviço. Se você não respeita a autoridade, ontem eu falei aqui que a unção que você respeita é a unção que você recebe. Então, se vocês olharmos aqui para cima, veremos os ombreiros. Esses homens não estão aqui porque eles pegou a fila, não. Eles estão aqui não foi porque alguém pagou para eles estar aqui. Eles estão aqui em cima não é porque na sua casa está faltando arroz e feijão, não é porque está faltando alguma coisa que ele ainda não comprou. Eles estão aqui porque Deus constituiu como autoridade sobre a igreja. Aí, quando eu não me submeto à autoridade, a tendência, pastor, é fugir. A tendência, quando eu não obedeço à autoridade da igreja, quando eu não respeito o porteiro, quando eu passo pelo porteiro de cabecinha virada, eu não sou digno de entrar na casa do Senhor. Aleluia. Aqueles que regem a casa de Deus é uma autoridade. E a bênção de Deus vem quando eu obedeço. Deus honra a obediência com prosperidade, e Ele penaliza a rebeldia com pobreza. Ele penaliza o rebelde com enfermidade. Ele penaliza o murmurador com lutas. Ele penaliza o divisor, o contendeiro com a morte. Porque quando Moisés sobe um monte com as tábuas, desce os mandamentos, os contendeiros levantou o seu Deus, criaram o seu bezerro, criaram a sua imagem de idolatria. Deus matou os idólatras. Aleluia. Davi, para ele receber de Deus o prêmio, ele teve que se submeter a Saul. Saul estava como rei. Antes de Davi se submeter a Saul, ele teve que se submeter ao seu pai. Antes de Davi se submeter ao seu pai, ele teve que se submeter a ovelhas. Ele teve que dormir no meio do mato, no meio da lama. Ele teve que se submeter à crítica, às afrontas. Ele teve que se submeter à rejeição da sua família. Eu não vou entrar muito na história porque eu não tenho tempo. Mas eu estou falando sobre missões. O que é missões? Missões é uma vocação que Deus te revela para você fazer.
segunda vocação é a que o pastor te designa para você fazer. Se eu não estou apto para obedecer uma ordem do meu pastor, uma ordem do compastor, se eu não estou apto para obedecer uma ordem do porteiro, por favor, pega aquela cadeira e eu passo direto, não é função minha. Eu não sirvo para a obra, eu não sirvo para o ministério do Senhor. Porque nós estamos lendo aqui de dois homens, José de Arimateia e Nicodemos. Nicodemos não queria mais nem saber do sinédrio. Ele falou: eu vou com você, José de Arimateia. Eu acredito que esse Jesus que está lá na cruz, ele é o Filho de Deus. Eu vou com você até o sepulcro. Onde está? Está na Bíblia. Leia o Novo Testamento que você encontra. Esses dois homens tiveram a preocupação de saber onde colocar Jesus. E eu pergunto para você essa noite: será que você está sabendo aonde guardar Jesus? Onde é que o teu Jesus de Nazaré está guardado? Será que ele ficou lá na estante? Será que ficou no painel do teu carro? Será que o teu Jesus ficou enganchado em alguma árvore? Será que o teu Jesus ficou no passado? Ou ele vai estar no futuro? Porque se alguém aqui essa noite que ainda não se rendeu para Jesus, que ainda não fez um compromisso para Jesus, se alguém aqui essa noite que ainda não tomou uma decisão de pelo menos saber aonde vai morar após a morte, se alguém ainda que não tomou essa decisão, hoje é o dia. Agora, se há alguém que tem dúvida da sua salvação, hoje é o dia também. Hoje é a oportunidade que Deus está te dando. É verdade, meu Deus. Porque a pior coisa é entrar na igreja sem saber se vai para o céu, né? Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos com a autorização dos ombreiros. Seja sincero comigo, levante a mão. Os que realmente querem ir para o céu, levanta a mão, deixa eu ver. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Coisa linda, né? Eu vou mudar a pergunta agora. Mas quem quer ir para o céu agora, levanta a mão. Olha aí. Está vendo? Aleluia. Aonde está o teu Jesus, crente? Está nos teus sonhos? Está no que não deu certo? Está no namoro que deu errado? Está no casamento que falhou? O teu Jesus está embaixo ou está em cima? Porque a Bíblia diz que quando ele ressuscita, ele diz: vão para Jerusalém e vá para o templo, vão orar, vão orar, vão orar. Mas mestre, vai para onde? Eu vou para casa, mas eu venho buscar vocês. Eu não falei lá atrás, que é em João 14, que eu vou preparar um lugar? Mas mestre, eu quero ir com o Senhor, está tão bom aqui, Jesus. Eu falei: vamos para a igreja orar. Não, pastor, meu Deus, está um calor aqui tremendamente. Meu Deus, eu não comi hoje, eu estou com tanta fome. Meu Deus, vai começar o último capítulo. Parece que ainda passa novela. Quem sabe se ainda passa novela? Levanta a mão. Olha, ela ainda sabe que passa novela. Essa é brincadeira, viu, irmãos? Mas Jesus, ele diz: olha, vocês vão para o templo, porque lá vocês vão unir na unidade, não é isso, pastor? E quando você estiver orando, a promessa vai se cumprir, amém? Amém. Eu não preciso ir mais além, não tenho mais tempo. Eu só quero te dizer, crente, servo do Deus Altíssimo, que quando você entrar para dentro da igreja, Deus disse para Moisés: eu tenho tanto para falar, pastor, mas o horário não me permite, eu vou encerrar aqui, viu? Eu vou encerrar aqui, amém? Amém? Amém. Eu vou encerrar por aqui. Deus disse para Moisés: Moisés, tira o que está nos teus pés e vem para cá, porque o lugar é santo. Sabe por que Deus fala aquilo para Moisés? Lembrando que Moisés vivia no luxo no palácio. Moisés estava no luxo, pastor, só comendo fruta, só se alimentando, nadando no rio, Nilo, né? Formado com 70 idiomas, com guarda-costas em sua volta, né? Andando com os melhores calçados do Egito, as melhores roupas reais. E a sua família
família destruída. Os hebreus estavam arruinados debaixo do chicote de Faraó. Pastor, aí eu agora aceitei Jesus e eu escondi Jesus dentro de mim. Sabe, pastor? Viu, pastor? Sabe quando os senhores dizem, igreja, vamos evangelizar? Olha, eu não posso, por causa disso, por causa daquilo. Mas por que você não vai, meu filho? Olha, pastor, eu estou tão feliz. Está mesmo? O que está acontecendo? Eu tenho Jesus, mas eu não vou poder ir. Por quê? Porque ele está dormindo, eu não quero acordar Jesus. Aleluia. Sabe por que você não vai para a visita? Sabe por que a tua família ainda não aceitou Jesus? Porque o teu Jesus está dormindo, né, pastor? Por que eu digo que ele está dormindo? Porque ele está dentro do sepulcro agora. E na virada do sábado para a primeira-feira, que vocês conhecem de domingo, Maria Madalena, uma das quais o Senhor tinha expulsado demônios dela, vivia na prostituição, uma mulher que agora estava liberta. Ela, juntamente com outras, tiveram a capacidade, pastor, de ofertar a Jesus. Ela teve a capacidade de pegar o seu melhor e dar para Jesus. Mas era um defunto corpo. Nós estamos falando de um corpo morto. Ela pegou o seu bálsamo mais caro e disse: vamos ungir o corpo de Jesus, porque ele não pode feder, ele não pode ficar com mau cheiro, ele era o Filho de Deus, ele morreu, nós vamos passar, vamos dar o que nós temos, tudo que nós temos por esse Jesus. Eu te pergunto, você está dando tudo que você tem por Jesus? Será que o teu precioso óleo, será que está guardado dentro do teu banco? Será que o teu precioso óleo está guardado debaixo do teu colchão? Será que o teu precioso óleo está sendo colocado no tanque do teu carro? Aleluia. Aonde você tem jogado a tua semente financeira? Então, eu quero reforçar aqui o que o pastor falou, que, lembrando que eu não vou mais poder continuar, já passei 5 minutos. Segundo o que Deus diz em Lucas 6,38, pastores, Deus diz assim: dai sempre e vos dará uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Verdade. Generosamente vos darão, vírgula. Porque com a mesma medida que você dá algo a alguém, ou dá algo na igreja, é a mesma medida que você vai ser medido. A gente passa por algumas igrejas, na hora de ofertar, você vê um camarada com a mão assim, ó, e ele está lá, vem, traz a salva que eu vou dar minha oferta, sabe? Só que a salva já passou pela metade da igreja, e ele sabe que se ele jogar com força, vai fazer trim, trim, trim. Então ele vai bem devagarzinho, e dá uma conferida e sobe em cima do papel. Então, se você traz para a igreja, me perdoe eu dizer isso, mas eu quero reforçar a oportunidade que os senhores deu à igreja, entendendo que quando você está na igreja, você está plantando no campo espiritual. Quando você lança as suas ofertas alçadas, você está plantando no campo espiritual. É uma semente de fé para Deus entrar em 5 áreas da sua vida. Em 5 níveis você vai receber. Mas se você traz para a igreja dinheiro rasgado, dinheiro sujo, dinheiro faltando um pedaço, moedinha de 5 centavos, 10 real, é isso que você vai receber todos os dias. Porque quem planta pouco, colhe pouco, mas quem planta muito, colhe muito. Amém? Então eu quero fechar com esta palavra. Que se a partir de hoje você quer ver Deus entrar em áreas que ninguém nunca conseguiu entrar, se você quer ver Deus mudar a tua vida em 5 áreas da tua vida, você vai começar a dar o teu suor na obra. Primeiro tu alimenta a tua casa, depois tu alimenta a obra de Deus. Viu? Fazendo isso, Deus vai entrar em 5 áreas da tua vida, segundo o que está escrito em Lucas 6,38. E que Deus possa te abençoar. Amém? Eu quero perguntar: quem ainda não é evangélico? Levante a mão. Todos aqui já são
o rapazinho que está ali com o aplicativo filmando, ele aceitou hoje numa visita no lar. Não foi isso, irmão? E hoje ele vai estar confessando perante a igreja, amém? Então, por favor, pegue esse selfie dele aí, vem aqui à frente, porque os pastores vão orar, amém? E eu quero perguntar para vocês que ouviram a palavra, se hoje vocês querem entregar a vida para Jesus, para ter a certeza de ir para o céu e não morrer, porque olha, depois dessa primeira morte que vai ao cemitério, ainda tem uma segunda morte para acontecer. Se vocês derem uma olhadinha nos cemitérios nas cidades, já não há mais espaço para enterrar tanta gente, infelizmente. Mas depois dessa morte, a Bíblia diz, como o varão pregou ontem, que quando a trombeta tocar, porque só está faltando isso, os mortos vão ressuscitar primeiro, viu? E nós, os que somos vivos, os que já é evangélico, que entregou a vida para Jesus, e o anjo escreveu o seu nome no livro da vida, você vai subir no arrebatamento. Mas se alguns que aqui estão desviar da fé, sair da igreja, ou alguém que não aceitou morrer sem Cristo, vai levantar na ressurreição para ser julgado segundo as suas obras. Então Jesus está te dando uma oportunidade hoje. Vocês querem entregar a vida para Jesus? Vem à frente, amém? Deus, glória. Eu devolvo a minha oportunidade aqui em nome de Jesus.